Edição das 10 de volta, agora falando sobre a situação no Ceará, já aqui no nosso telão, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Lembrando, é um dos estados mais afetados por essa pandemia, com 221 mortes por Covid-19 confirmadas. Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, é o estado com o maior número de casos. São 3.682 infectados espalhados por 102 cidades cearenses. Governador, seja muito bem-vindo à edição das 10. Obrigada pela sua disponibilidade nesse momento em que informação é uma arma importante contra esse vírus. Eu queria começar perguntando sobre a sua decisão de prorrogar a quarentena no estado até o dia 5 de maio, decisão tomada recentemente no fim de semana. No que o senhor se baseou para tomar essa medida e onde é que a situação está mais complicada hoje no estado do Ceará? Bom dia, Aline, bom dia a toda a equipe da Globo News, aos telespectadores. Aqui de São Paulo, obrigada pela presença do senhor aqui na edição das 10. O senhor falava sobre a presença da importância, dos testes para tomar as decisões sobre eventuais flexibilizações. Só é importante a gente colocar em contexto que os testes têm uma dificuldade enorme no mundo, não só no Brasil, de se obter os insumos e também os processamentos, né? Então, dificulta, se a gente for depender dos testes para ir tomar as decisões de flexibilização, as coisas ficam um pouco complicadas. Mas eu queria perguntar para o senhor a respeito dos médicos. O senhor, com outros governadores do Nordeste, na semana passada, sem a validação do diploma no Brasil, uma discussão antiga que vem desde os mais médicos, né? E o senhor se encontrou na segunda-feira, virtualmente, com o novo ministro, Nelson Teich, junto com outros governadores do Nordeste. A gente gostaria de saber como é que está essa discussão, em que pé que ela ficou. A reunião com o ministro foi muito positiva. Aliás, nós até agradecemos a iniciativa, em tão pouco tempo que ele assumiu o Ministério, já ter a relevância do tema. A gente tem aqui evitado interrompê-lo, mas temos várias perguntas aqui ainda dos nossos comentaristas para que todas sejam respondidas. Eu peço a gentileza para o senhor tentar ser um pouquinho mais conciso nas próximas respostas. E a próxima pergunta virá da nossa Miriam Leitão. Miriam, por favor. Bom dia, governador. Um prazer falar com o senhor novamente. Estamos de volta. Agora sim, Otávio, faça a sua pergunta. Vice-governador, bom dia. Prazer falar com o senhor. Vice-governador, os governos, de uma maneira geral, não só o de São Paulo, conseguem organizar o retorno do setor formal, onde tem empregador e tem empregado, faz protocolo, regras, punições. A mensagem que vai passar para o informal, que está doido para sair de casa, está precisando ir para as ruas, o camelô, diarista, quem vende ali a pipoca, esses governos não estão pensando. Então, eles vão sair também para a rua, junto com o setor formal que tem protocolo, e aí vai acontecer o seguinte: o trabalhador do setor formal mora com alguém do informal, é vizinho de alguém do informal, vai estar no transporte público junto com o informal. Ou seja, acabou o isolamento, mesmo com protocolo, se for só para o setor formal. O senhor tem essa visão também? Olha, Guedes, a epidemia ela não organiza essas coisas que são reais. Voltando aqui a conversa, rodando de novo aqui as perguntas para o senhor, a Aline falando de São Paulo. Por mais de uma vez, hoje mesmo, o senhor citou a Alemanha como um exemplo de país. Naquela lista de países que serviram de referência para aquele plano São Paulo de reabertura gradual da atividade econômica naquela coletiva de ontem no Palácio dos Bandeirantes, vocês também citaram a Alemanha naquela lista. Agora, a Alemanha é um dos países que mais testou pacientes ou suspeitos com Covid-19 no mundo. E o Brasil está exatamente na outra ponta. Entre os 15 países mais atingidos, é um dos que menos testa, por dificuldades que a gente já conhece, por falta de acesso a insumos básicos para isso. A Alemanha, o governo alemão, tem muito mais noção do que está acontecendo realmente em território do que a gente. Isso não nos coloca numa situação um pouco mais vulnerável com relação a tomar medidas de reabertura de comércio, de flexibilização, quando a gente não sabe, de fato, o tamanho desse inimigo no país? Olha, observem que o Plano São Paulo de institutos de São Paulo e anunciamos a chegada de 1.300.000 testes que serão... Governadora Júlia do Alíbio aqui de novo, eu queria insistir nessa questão da subnotificação, porque ela é fundamental para qualquer política que vocês pretendam tomar no sentido da flexibilização da quarentena aqui em São Paulo. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte:
No Amazonas, o prefeito diz que há 3 vezes mais mortes por dia do que está sendo notificado. Então, se a gente levar em consideração, seria 90 pessoas morrendo por dia, na média, sendo que, oficialmente, todo mundo que morreu no Amazonas por Covid foram só 200. Então, isso fica evidente que há uma subnotificação de fato. Na Prefeitura de São Paulo, também, 3 vezes mortes mais do que na média, se a gente levar em consideração todo da capital, muito mais gente também. Por isso o medo da Prefeitura, por isso a cautela da Prefeitura de São Paulo, mais que os subnotificados. São Paulo, quão grande é a subnotificação? Naturalmente, se apenas 20% da população manifesta sintomas em relação a esse vírus, esse é o número que o mundo tem usado, né? De cada 100 pessoas infectadas, 20 têm a manifestação da doença, dos quais 5% precisam, 20% da população. Governador, obrigado. Otávio também, que está indo se preparar para a segunda jornada dele no Estúdio I. Terceira jornada, é verdade. Teve em ponto, edição das 10, Estúdio I, tá certíssimo. Ali